Bom dia a todas, principalmente a todas e os companheiros também que estão aí presentes. Eu gostaria de começar agradecendo a todo mundo que se organizou para fazer isso aqui acontecer, né? A Alexandra, a gente teve uma conversa há muito tempo atrás, no último congresso que teve da CNTTL, e ela já falava sobre essa vontade de fazer esse seminário aqui em Sorocaba. Então foram muitos meses de trabalho. E queria também falar em nome das nossas diretoras, a Joyce, a Daniele, a Gisele, a Camila e principalmente a Andréia Matese, que se desdobrou, todas, né, se desdobraram para fazer isso aqui acontecer, junto com a Alessandra. Então isso é muito gratificante. Queria agradecer também a Lucilene, que ela está lá fora, que ela fala que ela é secretária do Paulinho. É mentira, ela é secretária de todo mundo, porque também sem ela nada acontece. Enfim, nós todas temos grandes desafios, né? Eu entrei aqui no transporte numa função de apoio, não sei se todo mundo conhece os agentes de bordo. Tem só aqui em Sorocaba, eles entraram no lugar dos cobradores de ônibus. A gente teve que definir uma nova função para as pessoas não ficarem desempregadas. Antes era a maioria homens, hoje a maioria dos agentes de bordo, fiscalização, função de apoio, são todas mulheres. 60% da função de apoio são mulheres. E quando se trata de contratação, aqui na nossa região, cada 10 contratações, de 10 contratações, 4 são mulheres. Tem que ser, como o Paulinho falou ontem, 40% das nossas contratações aqui são mulheres. E isso é um desafio que a gente tem de colocar mais mulheres no transporte, não só aqui em Sorocaba, como no país todo. Eu queria falar para vocês algumas situações, né? Eu entrei como agente de bordo, passei para motorista e hoje eu sou diretora do Sindicato Rodoviário de Sorocaba e da CNTTL. E trabalhando numa função, uma base de apoio, frente à IPF, junto com a Andréia Privati, com a Ruth e com o Flávio. A gente viaja por diversos lugares aí, levando as nossas experiências aqui do país inteiro, né, para a América Latina e Caribe. E falando assim, né, nossa, você é diretora do Sindicato dos Rodoviários, né, você é diretora de uma confederação. O pessoal de fora, os trabalhadores, eles veem a gente como pessoas, todas nós, né, mulheres poderosas. Vocês são poderosas. Porém, como a Alessandra falou aqui, a gente sofre muitas situações. Eu faço parte de quase todas as negociações salariais do sindicato. A maioria delas eu acompanho. Lá atrás, quando o nosso presidente estava afastado de Covid, eu sofri algumas retaliações, né, por conta de acompanhar essas negociações. E muitas vezes, na maioria das reuniões, tinham 9 homens e só eu de mulher. Às vezes a ideia era minha da situação, para desenvolver alguma situação, a ideia era minha. Mas a empresa e alguns companheiros diretores nossos gostam sempre de querer validar a nossa fala, né? Sempre tem que ter aquela afirmação. Não, mas você falou isso, mas o que o companheiro diretor ali vai falar? Então a empresa sempre quer que nós sejamos validadas por um homem, né? E isso está acabando. Eu tenho fé que vai acabar, né? Essa validação que a gente sempre tem que ter. Mas isso é só uma das situações, né? Teve outra situação que eu presenciei também, inclusive foi no congresso da CNTTL, eu acho que até foi na fala da Cleide, eu estava sentada do lado de uns rapazes, e a Cleide ia começar a falar. Na época era a Mara May, que era secretária, ainda não era a Alessandra, e foi numa fala da Cleide. Esse companheiro que estava do meu lado, um outro companheiro, falou assim: vai começar o mimimi. Sempre que a gente vai falar, é sempre mimimi, sempre a mesma coisa. Aí eu falei para ele: você tem algum problema em relação a questões femininas? Não, eu estava brincando. Aí fica nessa questão: é brincadeira. Tudo que a gente vai contestar, não, mas eu estava brincando. E não é mais assim.
Eles têm que entender que isso mudou. Tem outra situação também que eu presenciei. Estou falando para vocês de algumas coisinhas só, tá? Mas tem muito mais. A gente estava também num seminário, né? Onde tinham 7 homens numa mesa, 7 diretores e algumas pessoas convidadas e uma mulher. Eu não vou falar quem é essa mulher, ela sabe quem que é. E ela estava começando, né? Na direção. E teve um rapaz que estava na coordenação, chegou e falou para ela, viu, seja breve, tem muita gente para falar. Eu estava do lado, eu reparei que isso foi dito só para ela. Os outros homens que estavam na mesa, nenhum teve essa conversa, né? Foi direcionado exclusivamente para ela. Seja breve, tem mais pessoas para falar. Por que só para ela? E o restante? E os outros 7? Tudo bem que são convidados, mas acho que ela deveria ter o tempo também igual. Eu fiquei revoltada com essa situação. Eu não esqueço disso, em todo lugar que eu vou, eu falo isso. A gente acha que é alguma coisa corriqueira, que é normal, porque a gente está acostumada com o patriarcado. Nós fomos criadas assim. Agora que isso está mudando. Mas isso não é corriqueiro, isso não é normal. Tá? Eu estou falando tudo isso para vocês por quê? Porque eles têm que entender, e até algumas companheiras nossas também, né, que vivem em questão de disputa, como a Alexandra falou, eles têm que entender que a gente veio para ficar, que hoje é diferente, isso é uma constante, e a gente está aqui para ficar e vai continuar. Tá bom? Obrigada.